Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do canal Notícias do Fogão. A cada hora que passa a ansiedade aumenta, tá quase na hora do grande momento, do grande jogo, Botafogo e Atlético Mineiro, final da Liberta. Vamos aqui ver em troca de passes, tem também placar lá com Flávio Gomes, com o Facincani, com o Sormani, e temos muito mais para vocês. Aqui tem tem o PVC montando ali o esquema tático, a prancheta, qual jogo tático é mais interessante, aí os caminhos do campo, quem joga como, para a gente entender qual vai ser o baile tático desse jogo que vai começar logo mais. Bom, dito isso, vamos começar aqui logo o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem plano de R$3, R$5 e por aí vai, todos os nichos, todos os públicos, todos os bolsos são contemplados com cada um desses planos. Então, com valor simbólico, você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, manter ela e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito tudo isso, bora pro vídeo. É cedo hoje, hein? 9h47 da noite, estamos entrando no ar ao vivo com o Troca de Passes desta sexta-feira. Olha, faltam menos de 24 horas para a grande decisão da Libertadores. Amanhã, nesse horário, já haverá festa de uma das duas torcidas, né? Uma festa alvinegra, com certeza, mas já teremos botafoguenses ou atleticanos comemorando o título da Libertadores 2024. Corações pulsantes, assim como Buenos Aires. Daqui a pouco vamos ao vivo a Buenos Aires para trazer todas as informações, como está o clima por lá, a chegada dos brasileiros. E são muitos os brasileiros invadindo a capital da Argentina para a decisão entre brasileiros da Libertadores. Eu estou aqui com o Marcelo Raed e com o Alex. Daqui a pouquinho vão participar lá direto de Buenos Aires o Carlos Eduardo Mansur e a Jéssica Sescon. Tá legal? E aí, Raed, amanhã é a decisão da Libertadores. O que tinha para ser feito já foi, já não tem mais treinamento até o horário do jogo. Agora é concentrar e pensar no que vai fazer dentro de campo. Raed, boa noite. Tudo bem, amigo? Boa noite a você, Alex, todo mundo aqui ligado no Troca de Passes. É importantíssimo jogo decisivo. Esse clima de decisão é muito gostoso de viver, de presenciar. Final é sempre final. É um jogo onde, para mim, as duas equipes elas têm a mesma condição de conquistar o título. Ao meu ver, o Botafogo joga um futebol um pouco mais agradável, mas o Atlético Mineiro também vem muito forte para essa decisão. O que vai pesar no jogo talvez seja o histórico recente do confronto entre as equipes. A questão ali da disputa dos dois jogadores dos dois lados, o grande diferencial para essa partida. Alex, boa noite. Você quando jogava na véspera da decisão, estava sempre concentrado, né? Hoje em dia já há um pouco mais de liberdade, tem time que não concentra. Já lá na Europa, há bastante tempo, quando joga em casa, o time se apresenta no mesmo dia do jogo, ali normalmente antes do almoço, mas quase sempre na véspera do jogo você estava concentrado, já fechado num hotel. Como é que são essas horas antes do jogo? O treinador dá liberdade para vocês ali no hotel ficarem à vontade ou costuma querer conversa antes da decisão? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, mestre Raed, boa noite para todo mundo que está em casa. E Carlos Eduardo Mansur e Jéssica Sescon, direto de Buenos Aires. Não, eles dão, assim, tudo depende do momento e das circunstâncias. Às vezes pode ser que ele precise te chamar, podia acontecer raramente, mas normalmente quando se chega numa decisão assim, você já está, né, também bem experimentado, você já está bem encaminhado às situações. E como a gente é sempre acostumado a estar no hotel, tem ansiedade por ser uma decisão, lógico, inédita para muitos ali, mas também você leva numa boa, dorme a hora que tem que dormir, acorda para comer e a resenha a hora que tem que acabar fazendo, tem um pouco de normalidade nisso, acrescentado, é lógico, a ansiedade para chegar a hora certa, ainda mais hoje, né, que eles foram fazer o reconhecimento mesmo, ali só caminhando, de tênis, né, para não ferir em nada o gramado, já percebe, já sabe que eles estão realmente ali para a decisão. E o gramado lá do estádio Centenário, Monumental de Nunes, Centenário em Montevidéu. É tão bonito que tinha um amigo meu que falou assim, é tão bonito, o gramado é tão perfeito que dá vontade de comer, né? De tão bonito que ele é. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Buenos Aires, vamos colocar aqui na tela Carlos Eduardo Mansur e Jéssica Sescon, porque eu tô olhando aqui, Mansur, deixa eu ver.
esse cenário que foi preparado especialmente para o troca de passes dessa noite, essa ponte me lembra muito o Laurão em Campinas, né, que fica ali bem próximo ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Alex deve ter passado muito pelo Laurão. É uma obra do Santiago Calatrava, né? Mas tenho certeza que foi inspirada muitas vezes de ônibus lá, né? No Laurão. Era a época dura. Tenho certeza que foi inspirada no Laurão, porque é uma obra recente. O Laurão já está lá em Campinas há muitos anos. Essa aí é uma obra de 2001. Você já ouviu algo por aí sobre essa história, não, moço? Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer falar com vocês aí da mesa, com o Alex, com o Raed. Na verdade, assim, essa parte de Campinas, eu acho que os livros aqui sobre a arquitetura de Buenos Aires, eu acho que deixaram passar. Acho bom você dar essa contribuição em breve, que o pessoal vai gostar de saber da informação. A gente está aqui em Puerto Madeiro, nessa região que foi recentemente revitalizada na virada dos anos 99 para os anos 2000. Hoje, vários restaurantes, na verdade, hoje tomada pelas torcidas, principalmente pela torcida do Botafogo, né? É impressionante a quantidade de alvinegros. Pode ser que amanhã no estádio a realidade nos desminta, mas andando pelas ruas, muito torcedor do Atlético, mas a quantidade de torcedor do Botafogo, ela é de fato impressionante. E aqui hoje, nesse momento, a concentração aqui em Puerto Madeiro, ela é incrível, de torcedores do Botafogo. O ambiente só vai crescendo conforme a final vai se aproximando. E aqui atrás está a Puente de la Mujer, né, a obra do Santiago Calatrava, que você se referiu, inaugurada de fato em 2001. E do lado da gente aqui tem um outro relógio, como tinha ontem, de contagem regressiva para a final. Quando você falou, olha, faltam menos de 24 horas para a final, me veio à cabeça a imagem, agora há pouco aqui, um torcedor do Botafogo chegou, olhou para o relógio, colocou as duas mãos na cabeça e falou, não é possível, ainda faltam 19 horas e tanto para o jogo, não vai dar para aguentar. É por aí. Tá todo mundo ansioso, inclusive nós aqui. Jéssica, e sei que vocês estão aí, pelo que eu tô olhando, no lado mais tranquilo, né? Porque a maior parte dos bares, dos restaurantes, estão do outro lado do rio, não é isso? Porque ficava impossível, com o assédio... É que tá na hora do pessoal jantar, né? Exatamente, com o assédio a Carlos Eduardo Mansur. Se vocês estivessem do outro lado do Rio da Prata, ia ser insuportável, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Felipe, Alex, o Marcelo Raed, todo mundo que está nos acompanhando. Gente, vocês não têm noção o que é sair com o Carlos Eduardo Mansur pelas ruas de Buenos Aires. Não tem como. O cara não anda 2 metros sem alguém parar para tirar uma foto. Ele é muito famoso por aqui. Simplesmente ele é muito famoso. Então ainda bem que a gente veio para a margem aí mais calma do Rio da Prata para a gente conseguir fazer essa entrada ao vivo com vocês. Mas aqui também tá cheio de botafoguenses, gente. Eu tenho que contar para vocês que o clima em Buenos Aires é espetacular. É um clima de final de Libertadores, onde a gente anda, em qualquer rua que a gente passe, tem torcedor do Botafogo, do Galo, todo mundo se provocando, cantando. Lá na outra margem que você vê ao fundo, lá na outra margem do Rio da Prata, é um mar de torcedores do Botafogo. E a gente escuta daqui a torcida cantando sem parar. É muito legal mesmo, um clima muito legal. Vamos ver amanhã, né, Mansur? Que olha, amanhã é que as coisas vão pegar dentro de campo, vamos ver como vai acontecer. Mas me parece, nesse momento, que tem mais torcedor do Botafogo por aqui. E sobre a questão dos ingressos, rapidamente, hoje a gente teve a informação da Conmebol. Conmebol confirma que o número chegou a 70 mil ingressos, né? Entre ingressos vendidos diretamente e ingressos que são, na verdade, por contrato cedidos a patrocinadores, mas o total já chegou a 70 mil. A Conmebol continua não falando em percentual, mas ela admite oficialmente que há mais torcedores do Botafogo, que houve maior procura dos setores destinados à torcida do Botafogo e que, em tese, a previsão é de um número maior de torcedores do Botafogo no estádio, refletindo o que a gente vê na movimentação da rua. E é importante a gente falar também, né? A torcida do Botafogo escolheu Puerto Madeiro para ficar como a sua base, né? Aqui é onde está toda a torcida do Botafogo. E os torcedores do Atlético estão em Palermo. Então a cidade está dividida, Buenos Aires está dividida nesse momento entre torcedores do Galo e do Botafogo. Aqui é a festa do Botafogo e ela acontece, eu cheguei quarta-feira e ela está desde de quarta-feira acontecendo. Atrás da gente está o lado oposto do Rio. E a gente escuta daqui as músicas da torcida do Botafogo, né? O tempo todo. Enquanto a gente está aqui no ar, as músicas ali atrás, a torcida cantando. É impressionante, um ambiente muito, muito legal. Espetacular. Que privilégio de vocês estarem vivenciando esse clima aí em Buenos Aires. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar em Buenos Aires, porque agora Marcelo Correge acompanhou o dia do Botafogo, dos botafoguenses, e traz as informações pra gente. Fala, Correge. Olá, meus amigos do Sport TV. Olha, eu tô falando de um lugar que é um pedacinho do Rio de Janeiro, em Buenos Aires, nessa semana de decisão da Conmebol Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Por que um pedacinho do Rio? Porque os botafoguenses tomaram conta de Puerto Madeiro, esse bairro
tão popular e tão turístico da capital argentina. A festa tem sido incrível. Eu imagino até que durante o dia vocês tenham visto algumas imagens. Só dá Botafogo, como diz inclusive o torcedor que está aqui perto de mim. E eu queria falar também sobre o que aconteceu durante o dia com o time do Botafogo, que está super concentrado, distante dessa região central de Buenos Aires, a 50 quilômetros numa cidade chamada Pilar. Portanto, o time do Botafogo optou por ficar nesse lugarzinho mais tranquilo. E o Marlon Freitas, capitão do time, disse que é uma pena não poder interagir tanto com os torcedores nessa semana mais do que especial para a torcida alvinegra e para os jogadores também, mas que, por outro lado, a tranquilidade ajuda no trabalho do dia a dia. Ele falou isso na entrevista coletiva oficial da Conmebol no Estádio Monumental de Nunes. O roteiro do Botafogo no dia de hoje foi o seguinte: o time treinou de manhã lá em Pilar, depois seguiu para o Estádio Monumental de Nunes, houve um reconhecimento do gramado, com os jogadores ali vendo todo aquele campo, a arquibancada, claramente impressionados com o local da partida desse sábado, e depois a entrevista coletiva. E nela também chamou a atenção o seguinte: o Arthur Jorge afirmou que o jogo desse sábado contra o Atlético Mineiro é o grande jogo da carreira dele. Arthur Jorge, que atuou como zagueiro durante muitos anos no Braga de Portugal, também foi treinador dessa equipe, jogou competições europeias, mas afirmou, igual a final de Libertadores, ele nunca viveu. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Correge. Um momento super especial para todo mundo, né? E o Marlon Freitas e o Arthur Jorge, como o Raed acabou de falar, falaram em entrevista coletiva depois do reconhecimento do gramado lá do Monumental de Nunes. E a gente mostra uma parte dessas coletivas agora aqui para vocês. É uma final de Libertadores, né? Acredito que as duas equipes chegam iguais. Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Atlético é muito qualificada, nossa equipe também. Então vai ser uma grande final, as duas equipes mereceram estar nessa final. A gente está bem preparado para fazer um grande jogo e conquistar o nosso sonho. Boa tarde a todos também. Sem dizer e repetir aquilo que é o percurso e o caminho que foi feito pelas ambas equipas, aquilo que é o mérito de chegar a uma final, deixando para trás muitos outros rivais com a mesma ambição, com a ambição de chegar a esta final e de vencer. Naturalmente que nós temos a ambição, a ilusão de poder estar melhor do que o adversário amanhã, para podermos vencer, porque vimos exatamente com essa determinação, de disputar esta final, mas com o intuito e uma clara vontade de a ganhar, para podermos fazer história naquilo que é o trajeto de um Botafogo, que tem sido este ano também muito consistente e tem feito uma campanha que merece títulos no final da temporada. Eu arrisco-me pelo aquilo que é a dimensão da competição, arrisco mesmo a dizer que este será o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E será o jogo mais importante da minha carreira, que me traz também a responsabilidade, mas acima de tudo a satisfação. Nós temos falado muito sobre isso internamente, a satisfação de nós podermos aproveitar o momento, de podermos desfrutar deste momento. Não queremos dizer com isso que não saibamos da responsabilidade que temos. Temos muita responsabilidade, carregamos muita gente em cima de nós, temos os sonhos de muita gente atrás de nós, mas temos essa capacidade também de saber que a responsabilidade não nos tira o gosto de estar a viver este momento. E eu tenho também essa obrigação para com o clube, para com os torcedores, aquilo que eu tenho tido, o quão grato eu estou pela oportunidade que tive de poder assumir este projeto e liderar este projeto, o quão grato eu estou também de poder ter tido uma torcida que sempre esteve do meu lado e se manifestou de uma forma muito positiva para comigo, faz com que, dentro daquilo que é a importância do jogo, eu tenha também uma determinação e um desejo muito, muito grande de poder fazer parte desta história, que é uma história muito recente para mim, mas que eu sei que é uma história carregada de ambição, mas também de esperança, para que nós possamos, Botafogo, conseguir atingir e chegar a um grande título, como amanhã teremos a oportunidade, e é nesse sentido também que nós temos essa nossa vontade, que tudo daremos, tudo faremos, para poder, olhando para dentro, aquilo que está à nossa possibilidade de darmos o nosso melhor e conseguir chegar aonde nós queremos. Acredito que para muitos era muito difícil o Botafogo estar numa final de Libertadores hoje. Nós perdemos os 2 primeiros jogos na fase de grupo, né? E você perde 2 primeiros jogos, né? A chance de classificação ela diminui muito, né? E eu lembro como se fosse hoje, que quando nós perdemos os 2 primeiros jogos, acho que o mister não estava, posso estar enganado,
E a primeira fala dele que ele falou assim, nós vamos classificar, pode acreditar. E a gente acreditou, a gente trabalhou, né, sem escutar os ruídos de fora, os barulhos de fora, e tem sido assim, né, até hoje. A gente fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, que os resultados vão aparecer, estão aparecendo. Né, e foi essa fala que me marcou muito, assim que ele chegou, a convicção que ele tinha, né, mesmo só acompanhando de longe, né, ele assistiu um jogo, se eu não me engano, foi o primeiro Barranquilla. Foi o primeiro do Barranquilla em casa, que nós perdemos. E essa foi a fala dele, assim que ele se apresentou, assim que ele se encontrou com o grupo. Então isso mostra a convicção, né, naquilo que ele ia fazer, né. Os jogadores também compraram muita ideia. O que me identifica muito dentro do nosso grupo é que não tem vaidade. Não tem vaidade mesmo. Isso eu falo do fundo do meu coração, né. Se você chamar qualquer um membro da comissão, jogadores, qualquer um no Botafogo vão dizer isso, que aqui não tem vaidade, é um lutando pelo outro. A competitividade interna nossa é muito grande. Isso faz com que todos os jogadores estejam no seu alto nível, né, e tem sido assim nos jogos. Né, e assim, eu estou muito feliz, né, só para resumir, a palavra que define isso tudo é sonho. É um sonho estar aqui, né, e a gente vai lutar muito para poder realizar. Aí, portanto, Marlon Freitas e Arthur Jorge falando sobre esse momento super especial na carreira de qualquer jogador. O Arthur definindo o jogo contra o Atlético como o jogo mais importante da carreira dele, né? É um jogo que certamente vai marcá-lo para o resto da vida, né? Um ambiente espetacular, né? Uma final em jogo único contra um rival brasileiro e que pode dar ao Botafogo um título inédito em sua história. Porque treinadores portugueses, geralmente, eles formados em Portugal, eles entendem que o grande título não é o título continental. Geralmente, os rivais europeus que disputam títulos continentais são times da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da Alemanha. E em Portugal é mais difícil que você consiga alcançar um torneio continental, coisa que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo e conquistou, o Abel Ferreira fez aqui no Palmeiras e conquistou. E agora o Arthur Jorge quer ser o terceiro treinador português recente em times brasileiros a conquistar um título continental grandioso. O título da Libertadores é muito grande e realmente ele está certo ao afirmar que pode ser o ápice da carreira dele até aqui. É por aí. O Alex, o Marlon Freitas falou ali, um grupo que não tem vaidade, né? Eu acho que isso também fala muito sobre o que é o Botafogo de hoje, né? Um Botafogo de tantas estrelas, de jogadores renomados, internacionais, alguns jogadores contratados a peso de ouro, né? O Botafogo investiu demais para trazê-los, mas que aparentemente todo mundo tem se dado bem aí para chegar nesse momento. Isso, em um caminho de conquistas, ele é super importante, na verdade, né? De você ter atitudes mais generosas do que individuais, né? De você pensar no seu melhor para o todo, né? E é o que esse Botafogo passa. E por esse grande líder que parece ser o Arthur, né? Se a gente for pegar tudo que ele faz, ele é um ponto, acho que importantíssimo nisso tudo. Porque essa equipe desse jeito, da maneira como terminou o ano passado, começou esse ano, se construiu na pré-Libertadores com o Fábio Matias e veio vindo, é uma construção. Você vai encontrando desafios, situações com vitórias e derrotas, que você vai moldando praticamente um grupo, o caráter, né? A identidade de caráter desse grupo. E quando você consegue ter essa questão da ausência ou controle do orgulho e da vaidade, ele facilita e ajuda bastante. Vamos voltar a Buenos Aires, porque lá estão Carlos Eduardo Mansur, Jéssica Sescon, agora muito acompanhados aí, né? Tem uma galera do Botafogo atrás de vocês, hein, Mansur? É verdade, Felipe. Aliás, andar aqui, especialmente em Porto Madeiro, sem a companhia de torcedor do Botafogo, no momento, é uma inviabilidade. Isso aqui é a realidade do que é essa região totalmente ocupada pela torcida do Botafogo. Vocês colocaram aí as duas coletivas. O que me chamou a atenção assistindo as duas coletivas hoje do estádio foi uma pequena diferença, uma sutil diferença. O Arthur Jorge, em nenhum momento ele precisou responder, foi levado a responder, por exemplo, sobre como chega o time, se o time chega bem, se ele imagina que haja alguma instabilidade nesse momento, sobre dúvida de escalação, porque pareceu ao longo do tempo todo um processo natural que foi conduzindo o Botafogo a essa Libertadores e a essa final de hoje, né? Porque o desempenho do time, ele justifica muito ao longo do ano esse processo. Daqui a pouco a gente vai mostrar até a coletiva do Galo, a coletiva do Milito e do Hulk,
O Milito, em dado momento, imagino que a Jéssica tenha também reparado isso, ele precisou 2 vezes falar, nós estamos aqui justamente, como se ele precisasse lembrar que a trajetória do Atlético da Libertadores tem os méritos para conduzir o time aqui. Só que as memórias das grandes atuações do Atlético, elas não estão tão recentes e tão vivas assim. O momento do Botafogo, de fato, ele é melhor. Isso não significa que amanhã um time vai ganhar, ou que o Atlético não tenha chance, ou que esteja tudo decidido a favor do Botafogo. De forma alguma, é um jogo absolutamente aberto. Mas eu achei que o tom das 2 entrevistas, não sei se a Jéssica concorda, ele dá um pouco o tom também do que for da forma como essas 2 equipes chegam. Há um pouco mais de dúvida cercando o Atlético do que cercando o Botafogo em relação ao que o time pode fazer e como o time deve se comportar no jogo. Ontem, como a gente falou do Atlético ontem, eu vou começar pelo Botafogo. O Botafogo é muito vertical, como a gente terminou a conversa de ontem. E aí é que está o ponto. Eu não acho que o Atlético vai jogar defendendo. A questão é que o Botafogo, quando rouba a bola no bloco médio, ele defende com linha de 4, deixa o Savarino um pouquinho à frente com o Igor Jesus, e recupera a bola aqui no bloco médio e sai com uma velocidade alucinante, seja com o Luiz Henrique, seja com a Almada para dentro, seja com o Savarino, que está num momento extraordinário. O Savarino está jogando muito. O Savarino foi campeão brasileiro pelo Atlético em 2021 e ele saiu do Atlético porque diziam que ele achava que ele era o Rep na Copa de 74, ou o Cruyff. Mas ele não é. Mas é o Savarino, e está muito bem. O ponto do Atlético é, se ele marcar individual, ele vai precisar de sobra. E o Milito marca individual. Só que o Batalha vai fazer a sobra e ele vai ter, provavelmente, o Alan Franco com o Savarino ou o Fausto Vera e o Igor Jesus com o Adelson, o Igor Jesus com o Batalha e o Júnior Alonso fazendo a sobra ou, eventualmente, invertendo. O Júnior Alonso vem com o Igor Jesus e o Batalha faz a sobra. Mais vezes o Batalha faz a sobra. O ponto, no entanto, é que o Atlético foi mais forte quando ele jogou abrindo muito o Scarpa do lado direito e abrindo muito o Arana do lado esquerdo. E aí ele vai puxar o Paulinho para dentro, com o Hulk pelo outro lado e com o Davidson por dentro. Então, jogando, ele vai ter um 3-2-5. O drama é que se ficar esperando o Botafogo marcando individual, não funciona. Porque o Botafogo recupera a bola e vai muito dentro, com muita movimentação dos 4. A marcação individual vai para o espaço, porque eles não param em lugar nenhum. Então, o Atlético defendendo, não pode só querer defender que vai dar errado. Mas se perder a bola na frente, vai virar contra-ataque do Botafogo. Não acho que é o Atlético que vai jogar no contra-ataque. Acho que o Botafogo é que vai tentar explorar uma das suas grandes características, que é a velocidade. Bola roubada no meio e velocidade na frente. O jogo vai dar 2-2, para não ficar em cima do muro. Ah, PVC, eu caí. Eu achei que você ia realmente falar o placar. Amanhã, esse jogo. São 2 bons times. A gente viu principalmente o ataque do Atlético, é um ataque muito forte. Mas o Atlético não vem jogando, aliás, muito pelo contrário, não vem jogando o futebol que o Botafogo joga. Aliás, o Atlético está a 10 jogos sem vitória, é isso? São 10 jogos? Tem bastante. Dá uma olhada, Strumani. Porque. O último grande resultado contra o Juventude. O Juventude. O time reserva. Mas é o time do Atlético, né? Se não fosse esse, seriam 9 jogos. Então nós temos um Atlético que vem meio que aos trancos e barrancos chegando nessa decisão. E um Botafogo que estava assim também, mas renasceu, se reergueu com essa vitória em cima do Palmeiras. Isso faz do Botafogo grande favorito, Quesada? Ou final desse tipo aí, a gente não deve arriscar muita coisa? 10 jogos. 10 jogos. A última vitória foi contra o River. Se tiver algumas imagens bacanas aí do Botafogo e do Atlético para ilustrar, pode ser também. Puta, eu não vejo favoritismo para nenhum lado. Né? Não vê. O jogo que não acontece nem na casa de um e nem do outro, longe do Brasil, num outro local. Pode ser que tenha uma vantagem, uma mínima vantagem talvez para o Atlético, porque o Atlético já quebrou aquela coisa de não ter jogado no estádio do River, né? Que ele jogou contra o River. O Botafogo não teve essa experiência, né? O Botafogo não jogou nesse novo River.
Não sei se isso vai fazer alguma diferença, tá? Mas enfim, o Atlético já tem um ambiente, né? A chegada ao estádio e tal. Isso pode parecer uma bobagem. Eu não acho que isso que vai fazer alguma diferença. Mas é a única coisa curiosa. De resto, esse time do Atlético, ele derruba comentarista, né? E olha, esse time é o que mais derruba comentário meu, porque quando eu acho que ele não vai fazer nada, ele vai lá e pimba. Quando você acha Bobeou, a gente pimba. É verdade. E sempre quando eu analiso uma coisa, acontece diferente, entendeu? E eu tô com medo de falar que o Botafogo vai ganhar, porque aí eu vou errar também, né? Ou vice-versa, eu vou falar que o Atlético vai ganhar e dar o Botafogo. É muito igual. Agora, assim, de futebol jogado, eu gosto mais de ver o Botafogo jogar. Eu acho esse Botafogo mais equilibrado nas ações, sabe? Defensivas, de criação e de ataque. Mas eu não gosto do sistema defensivo, por exemplo, do Atlético. Agora, do meio pra frente, é um time que a gente tem que respeitar, né? O Atlético Scarpa, Arana, Daverson que mudou o time. Paulinho Huck, né, meu? Esses caras aí, eles são... Agora, a gente teve um jogo entre esses dois recente, um jogo muito recente agora, no Estádio Independência. 0x0. No 0x0, em que o Atlético perde um jogador. Lá, né? E como o Sormani costuma dizer, estaciona o ônibus na frente do gol, né, Sormani? E nessa situação, o Botafogo teve muita dificuldade. Não tem um jogo que ele não tenha dificuldade. Exato. Tanto que não ganhou o jogo. Agora, eu não acredito que o Atlético vai fazer isso, entendeu? É uma final da Libertadores, pega mal, entendeu? Jogar na retranca para evitar que o Botafogo faça um gol, para você tentar no contra-ataque. São dois times do mesmo tamanho. É aquela coisa que a final você não joga e você ganha a final, né? Então... Pode pegar mal, seu Bruno, mas se ganhar a Libertadores jogando pode ser assim... campeão, gente? Pode ser campeão sem ganhar. O senhor está falando eu também não acho. Acho que o Atlético vai. Então, tem que partir para cima em algum momento. Não vai ficar lá os 90 minutos. Agora, se o Botafogo faz um gol logo de cara, aí vai ficar um jogão. Porque o Atlético obrigatoriamente vai ter que sair pro jogo. Dá contra-ataque pro Agora, Botafogo tem aquela história. Botafogo vai tentar amassar. 10 minutos, nada. 20 minutos, nada. 30 minutos, nada. Aí vai entrar naquele psicológico do Botafogo também, né? Porque o Botafogo, nesses jogos que ele empatou aí, ele chuta 30 vezes contra o gol do adversário. Sim. Chutou até mais do que ele chutou contra o Palmeiras, porque é outra parada também. O Palmeiras tem um time organizado. Apesar de algumas críticas, né? É um time mais organizado e melhor do que Cuiabá, Criciúma. Claro. É óbvio, né? Acho que tem esse componente aí também. Esse cenário, ele tem me lembrado muito... o que foi aquele Palmeiras e Flamengo. Porque o Atlético, ele chega no momento... Qual Palmeiras e Flamengo? Vai. 2021. De instabilidade. E o Botafogo está muito Quem parecido instável na época, na ocasião? O Palmeiras. Ele vinha no Brasileiro, vinha assim, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil e tal. Sempre. E não é, porque realmente dá pra você traçar esse comparativo, né? Com a diferença que o Palmeiras tem uma defesa melhor que o Atlético. Na minha visão, né? A de 2021 era melhor. Essa defesa do Atlético é uma defesa que rateia um pouco mais. Do meio pra frente, talvez esse Atlético tenha jogadores mais estrelados que aquele Palmeiras. Um deles está no próprio Atlético, que é o Gustavo Scarpa, né? E muita gente colocava o favoritismo em 2021, Montevidéu, Flamengo, tarará, aquela coisa arada toda, como está o Botafogo nesse momento, né? Mas eu acho que o Botafogo também chega melhor que aquele Flamengo. Primeiro, porque é melhor dirigido. Segundo, que aquele Flamengo teve muito jogador... Aquele Flamengo técnico era o Renato Gaúcho. Segundo, que aquele Flamengo tinha muito jogador que chegou baleado pra final. Bruno Henrique. O Arrascaeta entre eles. Arrascaeta. Né? O Botafogo chega inteiro, tirando o Bastos, mas você troca o Bastos, tem o Adrielson, é um baita zagueiro. E é zagueiro, tá? Entendeu? E assim, não é que você tá trocando o Bastos pelo, sei lá, o Zezinho. Não, um zagueiro... E inclusive com uma baita confiança, que acabou de meter um gol importante contra o Palmeiras no meio da semana. Então é um duelo em que, por mais que a situação se pareça, e a gente sabe que o lado que era menos considerado favorito ganhou, que foi o Palmeiras, dessa vez eu ainda coloco numa condição do Botafogo ter essa ligeira vantagem, pelo time estar mais fresco, pelo time estar, mais confiante e ter uma equipe que
numa dificuldade defensiva do Atlético Mineiro, pode acabar matando o jogo. Eu acho que esse detalhe ela tem um peso significativo. Torcida do Botafogo em Puerto Madero, que é uma região turística de Buenos Aires, às margens do Rio da Prata, era um antigo porto que foi revitalizado muitos anos atrás, uma área de restaurantes, bares, etc e tal. E aí é o John Textor, que está no meio do povo, né? E gritaram, o papai chegou, o papai chegou. Olha lá, o John Textor, que falou bastante com a imprensa, falou com os torcedores. Tá lá, vamos botar o áudio. Seu Textor. John Textor. John Textor. John Textor. Cara, mas depois do jogo se perder vai ser como? Ei, John Textor, vai comer caju. Não, mas cara, o John Textor, já falei 1 milhão de vezes aqui. Goste, se não goste, do modelo, da SAF dele, o que quer que seja. Esse cara e ninguém mais mudou a história do Botafogo. Não, total, imagina, mudou a história do Botafogo 3, 4 anos atrás. Era um time que estava jogando Série B, que estava falido, estádio vazio, tudo arrebentado, cheio de dívida e tudo mais. Essa é uma SAF que funcionou. Não dá para negar, cara. O Botafogo ano passado quase foi campeão brasileiro. O Botafogo esse ano está a 2 rodadas de ser campeão brasileiro de novo. Portanto, continua sendo protagonista do futebol brasileiro e está na final da Libertadores. Pode até perder, senhor mãe. Não, imagina. Mas, pô, 3 anos atrás alguém imaginava que o Botafogo pudesse estar nessa situação? Nunca. Botafogo... 2022, quando o Botafogo volta a disputar a Série A, tá? 2022. Começou o ano 2022. Você ia dizer o seguinte, ó, em 2024, o Botafogo vai ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Nunca. Ninguém ia dizer isso. Ninguém. A gente dizia o seguinte, olha, o Botafogo se não cair tá bem. E olha, hein, ganhando a Libertadores e o Brasileiro, puta, 2 grandes títulos para um time que ganhava só Campeonato Carioca nos últimos 20 anos. Olha lá. Não, com a chance de ir para o Mundial agora, e não o Mundial do meio do ano, esse Mundial que ainda vai ser agora, em Doha. Dia 18 de dezembro. Vai ter que fazer 2 jogos, a triagem. 2 jogos até chegar à decisão. E automaticamente já classificado para disputar 25. Com Fluminense, Flamengo e Palmeiras, o Super Mundial nos Estados Unidos. Então, quer dizer, aí é mais loucura ainda se alguém falasse isso, né? Se você falasse isso, te colocar numa camisa de força. Lógico. O John Textor é o Paulo Nobre do Botafogo. Boa. É isso exatamente. Mesmo. Quem fez a diferença é que o Palmeiras não foi vendido para um grande empresário. Porque cada um tem o seu modelo aqui, e cada um tem o seu modelo mesmo. O modelo do futebol brasileiro é não ter modelo. Cada um faz do jeito que pode fazer. Cada um faz do jeito que pode. Agora, o Paulo Nobre salvou um Palmeiras que quase tinha caído pela 3ª vez em 14. A gente estava lá quase que o Verdão caiu, se não fosse o Santos. Exato. Né? E o John Textor é o Paulo Nobre, porque ele veio e pagou a conta de luz, porque estava devendo, né? Ele pagar a conta de luz lá é o marco de tudo isso. Nós temos, inclusive, foto, né, Michelete? Não. Michelete. Mas fica no Botafogo. Agora é engraçado que é engraçado. Ele paga, o Textor paga a conta de luz, e vai além, né, senhor Mani? Ele monta uma estrutura de futebol que... Olha, ontem eu estava dizendo o seguinte, eu conversei com o César Grafietti, que é economista, especializado em gestão esportiva, né? E sobre a SAF no Santos. Porque o Marcelo Teixeira disse que esse não é o momento para o Santos estar em baixa. Esse é o momento. O momento é esse. Porque o aporte é muito menor. Imagina comprar o Botafogo hoje. Sim. O Botafogo botou 1 bilhão, o Textor botou 1 bi para comprar o Botafogo. Quanto não vale o Botafogo hoje? Hoje triplicou no mínimo. Triplicou no mínimo. 5 bilhões. Uns 5 bilhões. Olha o elenco que o Botafogo tem. O Botafogo tem 3 jogadores de seleção brasileira. Quando a gente sabe que é muito difícil ter jogador que atua no Brasil na seleção, porque o caminho natural é esse, você convocar o jogador da Europa. Ele tem o Alex Telles, ele tem o Luiz Henrique e ele tem o Igor Jesus. Tá? Além do Almada. Além do Almada, que é campeão do mundo, o Gatito, que está na seleção do Paraguai. Bastos e o Savarino. Savarino Venezuela. Na Venezuela. Olha o elenco, só de elenco, o Botafogo tem hoje quase que o valor que o Textor pagou pelo. Entendeu? Então, quer dizer, esse é o momento para você
vender um clube. Agora, porque o investimento inicial é baixo e aos pouquinhos você vai... Claro, você tem que saber para quem você vai vender. É a história que você sempre fala. O Vasco entrou no contra o Vigário. Se deu mal. Mas o Botafogo se deu super bem. Super bem. Esse é o momento. Porque quando a marca tá valorizada, quem que vai comprar? É mais difícil achar quem compra. Exatamente. O momento é esse. Vai ter menos dinheiro para investir. Exatamente. O momento é esse. Por exemplo, o Santos o Botafogo tem uma dívida muito maior que a do Santos. Acho que 3 vezes maior. 3 não digo, mas 2 vezes maior que a do Santos. Entendeu? O Santos não tem dívida. A dívida do Santos é pequena. Ok, precisa arrumar um estádio, investir, o aporte vai ter que ser... Mas aí é investimento, também, né? Não é despender dinheiro para pagar a conta. Mas é incrível. Como a marca Botafogo se valorizou, gente. Incrível. Incrível. E o curioso é o seguinte. Em 2019, depois daquele final de semana épico do Flamengo, em que ele ganha a Libertadores e o Brasileiro, e que mudou o perfil de muito torcedor do Flamengo, né? Não só o perfil de futebol. Muita gente levou a soberania, os feitos, os louros, etc., pro âmbito pessoal. Eu morava no Rio de Janeiro, eu via isso. Né? Eu via muita gente olhando as pessoas de cima para baixo. Eu sou o Flamengo, ganhei tudo, eu sou aqui. E quando se falava dos rivais no Rio de Janeiro, né? Quando você tinha lá os contatos diários na rua, redação. Ninguém mencionava o Botafogo. Não é que ninguém mencionava. Se olhava pro Botafogo como se fosse a lata do lixo. Sim. O Botafogo quem é? O Vasco. Criou, né? Seremos intocáveis. Acabou o futebol carioca, só vai existir o Flamengo. Só vai existir o Flamengo. Né? Isso mesmo. Já falei isso várias vezes. O que falam do Palmeiras, que se reestruturou sozinho, entre aspas. O Flamengo também sozinho, entre aspas. O Palmeiras teve o dinheiro do Paulo Nobre e da Crefisa. O Flamengo teve dinheiro aí de anos e anos e anos de dinheiro estatal e quanto a televisão da Globo muito maior para ele do que para os outros rivais. Então isso aí é mole de se reestruturar sem ser vendido com tanto dinheiro assim que não é seu do mesmo jeito. Né? Empréstimos a juros quase zero, ou dinheiro do povo brasileiro sem controle, né? Dinheiro estatal. Então assim você se reestrutura melhor, sem precisar ser vendido. O Botafogo revolucionou o futebol brasileiro, buscou na Câmara, no Senado, aprovar a lei da SAF, foi pioneiro nela e aí agora está colhendo os frutos com a melhor SAF do Brasil. E John Textor é um achado, é um presente de Deus nas nossas vidas. Demos muita sorte de encontrar o John Textor antes dos outros. Dito isso, pessoal, vamos encerrar o vídeo. Daqui a pouco tem mais vídeos, tá quase chegando a hora do jogo e a ansiedade vai comendo o nosso fígado vivo, mas tá acabando a ansiedade, vai começar a hora de roer as unhas e, se Deus quiser, depois de 2 horas, ser feliz e gritar é campeão. Pessoal, vou ficar por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Né? Temos área de membros, clique em Seja Membro. Lá temos 4 planos, tem planos para quem tem mais dinheiro, menos dinheiro. Tem planos de R$3, de R$5, valores simbólicos que você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Se Deus quiser, daqui a pouco não, mais tarde, voltarei aqui com um vídeo no meio da rua, comemorando igual maluco, gritando é campeão, e a gente se fala até mais tarde. A gente se fala mais tarde, até depois, até mais tarde, e que Deus nos abençoe, cara. Tá na hora, tá chegando a hora, seremos campeões. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.